Olha aí, o Ministério Público reforçou suas ações, sua incidência aqui no sertão de Pernambuco, trazendo uma unidade do GAECO para o sertão do São Francisco, mais explicitamente em Petrolina. No entanto, vai abranger toda essa região, inclusive aqui Cabrobó. Para saber como a atuação do GAECO em Petrolina, a chegada do GAECO aqui no sertão, vai fortalecer a atuação do Ministério Público no combate a vários tipos de crime, mas principalmente ao crime organizado, eu vou conversar com o coordenador do GRAECO, o doutor Roberto Breiner, que gentilmente cede do seu tempo para conversar com os sertanejos. Doutor Roberto, boa tarde. Olá, como vai? Um prazer, Mário Souza, estar aqui com você e com os ouvintes aqui da Rádio Grande Rio, Cabrobó. Doutor Roberto, para as pessoas que talvez não conheçam a atuação do GRAECO, o reforço que ele dá na agilidade para a segurança e para combate ao crime também, explica para as pessoas o histórico dessa parte do Ministério Público, dessa repartição do Ministério Público e a atuação que ele tem. O GAECO é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Então, como o próprio nome já revela, né, nossa atuação ela é focada nessa camada da criminalidade, que tem crescido muito e que tem preocupado a todos, né? Principalmente o Ministério Público, como aquela ponte, aquele canal entre as operativas de investigação e o Poder Judiciário. Então, nesse sentido, tem as próprias investigações do Ministério Público, conduzidas por esse grupo, e tem a interlocução com as investigações da Polícia Judiciária, da Polícia Federal, enfim, com as outras instituições. E o que é que a gente sentia antes da chegada aí do GAECO Sertão? Era uma barreira, uma dificuldade imposta pela própria geografia, que é a distância, né, de Recife ou de Caruaru, que era onde funcionava o GAECO Agreste, para essa região do estado. Então, a necessidade, ela sempre esteve presente, e aí quando a gente conseguiu, quando pôde, teve uma diretriz muito forte do atual procurador-geral, no sentido de descentralizar, de aproximar os serviços do GAECO, né, no combate ao crime organizado, para estendê-lo a essa região, e aí abrangendo o Sertão Central, o Sertão de São Francisco e o Sertão do Araripe. São 24 municípios que vão estar atendidos pelo GAECO Sertão, que vai funcionar na sede da Promotoria de Justiça de Petrolina. Essa inauguração dessa sede, dessa vinda do GRAECO para cá, como o senhor mesmo diz, expõe algo que a gente já tem percebido nas ações policiais aqui no sertão, vira e mexe. Agora, por exemplo, estamos com a Operação Piauí, né, que envolve Pernambuco, Piauí, várias operações da polícia que mostram realmente a incidência já na nossa região, infelizmente, de ações que são arquitetadas pelo crime organizado, né, que hoje não é mais centralizado nas cidades de Rio, São Paulo, já, infelizmente, né, tem acessado várias regiões do país, inclusive nosso sertão, né? O crime organizado hoje está estruturado de uma maneira que já se identifica organizações transnacionais e várias outras organizações, talvez um pouco menos importantes, mas que não respeitam as fronteiras, né? Nem dos municípios e nem dos estados. Então, acho que a grande estratégia, a melhor estratégia, que não é defendida por mim, mas sim por quem estuda esse fenômeno, é a gente ter a capacidade de integrar as instituições, de reduzir as disputas por espaço corporativo ou político e fazer com que todo mundo trabalhe alinhado no mesmo sentido. E esse alinhamento, essa integração, funciona desde a maneira mais simples de você reduzir a dificuldade de comunicação entre essas instituições, de você avançar para um estágio onde a gente possa compartilhar a organização das investigações, compartilhar o planejamento e compartilhar também as estratégias operacionais. A gente não pode combater crime organizado com disputas corporativas internas. Então, a chegada do GAECO é com esse discurso. Nós queremos contribuir, nós queremos ajudar, vamos fazer as nossas investigações, mas não há nenhuma
nenhuma tentativa, nenhum objetivo de concorrer com as outras instituições. A gente veio numa tentativa, numa expectativa de complementar o trabalho, de auxiliar, de ajudar, de integrar, de unir esforços no combate ao crime organizado de todas as camadas, né? Desde o tráfico de drogas, o tráfico de armas, os estelionatos e as fraudes bancárias que se multiplicaram, né, nos últimos tempos, sem esquecer eu diria que aquele ramo específico que tanto caracterizou o Ministério Público ao longo da instituição, que é o combate à corrupção. A gente tem um viés muito forte de combate à corrupção, a gente não vai perder isso e queremos também contribuir e agregar no combate às outras organizações. E agora, com uma diretriz, um foco específico no crime organizado violento. Né? Essa criminalidade que termina resultando em ações como, por exemplo, do Novo Cangaço, em homicídios decorrentes das disputas pelo tráfico de drogas. Enfim, o Ministério Público chega para reforçar essa atuação das outras instituições. Esse é o nosso compromisso. Uma dos questionamentos, das queixas, né? Claro que o senhor fala muito bem aqui, assertivamente, de não há disputa entre as instituições, mas ao longo do tempo, a gente que acompanha algumas ações policiais, as operações, sempre se questiona a legalidade de algumas prisões, né? Então, o Ministério Público trabalhando junto ali com a Polícia Militar, e entendendo como trabalha também o Judiciário, cada um faz sua parte, o reforço do GAECO aqui próximo dá para dar uma sincronia nessas ações e ser mais assertivo nessas ações policiais, né? Que não termina com a prisão, não é, doutor? Sem dúvida. A prisão, a gente tem defendido isso, eu acho que as pessoas vão compreender, né? É a última rácio. O que a gente precisa, e é isso que a gente chega nesse debate, e com essa discussão, para agregar conhecimento, agregar esforço, é entender que para combater o crime organizado, a gente faz muito pouco em apenas prender aquelas pessoas. A prisão provisória, a prisão preventiva, isso está na lei, ela é provisória, né? A gente vai precisar, tendo que, ao longo do tempo, demonstrar a necessidade dela, porque no Brasil isso é constitucional, a gente não pode ter prisão como uma antecipação de pena. A gente tem que ter a prisão como uma necessidade para preservar a investigação. Então, diante desse cenário, as pessoas às vezes não entendem, né? Que você não pode manter uma pessoa com uma prisão preventiva, uma prisão temporária, por tempo indeterminado. Né? Isso é provisório, como o próprio nome está dizendo. Né? É uma cautelar. E o que é que a gente chega para trazer de contribuição? É que a gente tem agora muito mais uma prioridade em combater o crime organizado pelo viés financeiro, na tentativa de asfixiar o crime, retirando o proveito que ele tem do crime, que é atacando as bases da movimentação financeira, econômica das organizações criminosas, e com isso a gente desestimular definitivamente o crime. E aí a gente pode ter cautelares um pouco mais longas, né, dessa questão da indisponibilidade patrimonial, do congelamento do patrimônio, do dinheiro advindo do crime. Então, eu acho que nesse ponto que a gente quer convocar as outras instituições, as outras operativas, para a gente ter uma prioridade muito forte nisso aí. Atacar o crime organizado no bolso. Doutor Roberto Breiner, conversando conosco, coordenador aqui do GRAECO, falando sobre a chegada do GRAECO ao Sertão, com essa sede em Petrolina. Petrolina, realmente, não tem como não ser, é um local central estratégico, né, geograficamente estratégico, e até pela incidência que a gente recebe de crimes que são cometidos, de vários crimes, de várias situações, de corrupção, de várias ações que acontecem centralizadas em Petrolina. Mas essas cidades menores também, de vez em quando, aparecem na ronda policial e no arcabouço policial, onde também já se detecta pequenos focos aí de ação do crime organizado. Por isso o GRAECO não vai poder estar em todo lugar, mas vai tentar estar de olho em todas as cidades aqui desse entorno. É uma missão grande, não é, doutor? É uma missão grande, a gente conta aí com os colegas promotores de justiça, com os delegados de polícia
de todos os municípios, né? A gente quer promover uma integração forte nessa área. Tem um sentimento, e eu acho que esse sentimento é compartilhado por juízes, promotores, delegados, que é o sentimento de isolamento, né? Principalmente por conta das distâncias, né, que você tem entre os municípios do sertão. E a gente quer ver se a gente consegue encurtar isso ao máximo possível, os colegas se sintam compartilhando o trabalho, dividindo tarefas e responsabilidades, e a gente chegar com um apoio técnico de qualidade para que as investigações elas não só aconteçam em maior volume, mas como em maior rapidez. Isso também é importante. A investigação longa demais, ela perde muito, porque você perdeu o time, às vezes, por conta de perder o time, você não vai alcançar a prova ideal que você poderia ter para punir, para prender definitivamente, para condenar uma pessoa que cometeu um crime grave, como são esses, normalmente ligados à estruturação do crime, que são as organizações criminosas, organizações estruturadas com lideranças, com tarefas divididas. Então, a gente precisa realmente qualificar a atuação tanto da polícia quanto do Ministério Público para ter um mínimo de elevação na qualidade, na eficiência e na efetividade das investigações. Claro que talvez não seja o foco principal do GAECO, ou talvez até seja, eu vou aqui provocá-lo. Hoje, uma das principais pautas do judiciário, da promotoria, da polícia, tem sido a questão do jogo, né? Do jogo ilegal, principalmente, né? E ele tem ramificações em várias regiões, né? Tem bets que são nacionais, tem bets que são locais, e várias incidências disso, e a gente vê várias ações, inclusive, de famosos estarem envolvidos de alguma forma. Chegou, por exemplo, no Senado e daí por diante. O GAECO também vai ficar de olho nessa situação que, pelo que a gente tem visto, acaba envolvendo também formas de crime organizado. Sem dúvida nenhuma, a gente se preocupa com todas as atividades econômicas lícitas que a gente recebe relatos que estão sendo usadas para lavar o dinheiro de atividades ilícitas. O que a gente precisa são de investigações realmente de qualidade, para que você não deflagre uma operação e, na sequência, você veja tudo anulado, porque não houve a qualidade, não houve um cuidado, né, na demonstração de que uma atividade ilícita, empresarial lícita, que está gerando emprego, está sendo usada pelo crime organizado. Esse é um desafio muito importante. A gente vê várias pessoas falando, estudiosos, inclusive, algumas investigações apontando para esse cenário eu vou dar aqui exemplos gerais, nada particular relacionado à região. Mas algumas pessoas, esse exemplo a gente vê muito claro no estado de São Paulo, que eu acredito que não seja realidade diferente de outros lugares, não. Mas se vê ramos de hotelaria, ramos de revenda de combustíveis, ramos de mineração e outros ramos de atividade ilícita que empregam, que são importantes para a economia, mas aqui e acolá você vê pessoas desses ramos, não são todos, graças a Deus é a minoria, mas pessoas desses ramos, e aí eu vou incluir aí o jogo, né, se prestando a lavar dinheiro de atividades ilícitas. Qualquer tipo de atividade ilícita anterior. A gente chama isso de crime de origem, o crime base. Aí vai desde o tráfico de drogas, desde a mineração ilegal, desde o desmatamento ilegal, desde as fraudes bancárias em larga escala. Esse dinheiro, o criminoso, ele só usa esse dinheiro bem usado quando ele faz esse dinheiro voltar para ele de maneira aparentemente lícita, que tem uma aparência de legalidade. Então, para que isso aconteça, são usadas empresas de fachada, empresas transportadoras de fachada, revenda de combustível, que tanto vende o combustível lícito, comprado da distribuidora, né? E aí, como agrega a base de recursos de entrada, dinheiro advindo de outras atividades, para poder você limpar o dinheiro. E aí você vai, desde a compra de imóveis, a esse tipo de negociação, vinculado ao crime organizado. O que a gente precisa fazer é ter cuidado
na hora de separar o joio do trigo. Eu não posso generalizar, não posso dizer que todo ramo de atividade, por exemplo, do polo gesseiro tem problemas. Eu não posso dizer que todo ramo de atividade de revenda de combustível tem problema. Eu não posso dizer que todos aqueles que trabalham com corte e revenda de lenha, de madeira, tem problema, mas uma parte tem. E a gente precisa ter essa capacidade de separar o joio do trigo e de punir quem está fazendo esse tipo de coisa. Inclusive, quem tem trabalhado nessa área do jogo. Verdade. E o que a gente percebe, bom, eu sou um aficionado em filmes de investigação, em filmes que envolvem o trabalho do Ministério Público, Judiciário, Polícia, é uma coisa que eu consumo, eu gosto, é uma área que eu tenho curiosidade. E eu ouço falar muito de que algo que prejudica as investigações é a materialidade da prova. E se envolve aí uma boa investigação. E eu entendo que o Ministério Público pode dar um apoio muito grande nisso, né? Porque muitas vezes não se constitui provas que depois são facilmente refutáveis, e aí já se vai a uma investigação e a pessoa sai de boa e pela porta da frente, né, doutor? A gente tem que ter uma responsabilidade grande, porque toda essa estrutura que a gente movimenta de polícia e de Ministério Público custa caro para o cidadão. Né? A gente sabe que o cidadão paga muito imposto no país, a gente tem graves deficiências na área da saúde, da educação, da assistência social, e a gente não pode se dar o luxo de desperdiçar energia, de recurso público e força de trabalho em investigações que você já está vendo que vai dar errado por conta de um erro na origem. Então, a gente precisa cuidar disso bem direitinho. Não adianta ficar reclamando, o Poder Judiciário anulou minha investigação. Eu acho que a gente tem que ter um momento de autoanálise, de autocrítica, né? Antes de atirar pedra no outro, verificar se realmente a gente cumpriu todos os protocolos. É isso que eu tenho dito aqui, reforçado com os colegas. Né? Não adianta a gente estar aqui defendendo um determinado ponto de vista se na jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, eles já deram parâmetros para que as investigações ocorressem da forma adequada. Então, não adianta a gente estar questionando isso, está errado, eu posso até fazer a crítica que está errado, mas eu preciso cumprir esse rito, esse protocolo, 100% para evitar que a gente tenha um desperdício de, como eu falei, né, de dinheiro público, de energia, de horas de trabalho de muita gente. Eu acho que isso tem que ser observado mesmo. Para finalizar, doutor, para a população do sertão, o que é que significa, qual a grande mensagem que o Ministério Público de Pernambuco traz para a população do sertão em relação a esse reforço no combate ao crime organizado, à atuação de organizações criminosas aqui no nosso sertão? Eu trago como mensagem uma mensagem que eu ouvi do nosso Procurador-Geral de Justiça. Né? Desde o primeiro dia, no discurso de posse, o doutor José Paulo ele deixa claro que a prioridade no Ministério Público será o enfrentamento às organizações criminosas. E Sua Excelência, o Procurador-Geral, ele quer um combate efetivo, né? Sem disputas, que a gente possa contribuir, colaborar e entender esse fenômeno e procurar mostrar para os colegas e para as autoridades da região que nós estamos chegando com esse propósito, não é de dividir, e sim de somar. Somar esforços, combater o crime organizado, recuperar o dinheiro que foi retirado da sociedade para o crime, e aí, independentemente se foi de sonegação, ou de tráfico de drogas, ou de tráfico de armas, ou de estelionato, é a gente atuar fortemente nessa recuperação de ativos. Essa é a mensagem que eu posso dizer. Espero que a população, não no curto prazo, porque isso depende de muito esforço, de muito trabalho, mas no médio e longo prazo, sinta essa presença que ela realmente veio a contribuir na redução dos índices de criminalidade organizada nessa região do Estado. Doutor Roberto Breiner, coordenador do GAECO, trazendo aqui informações sobre a chegada desse braço também do Ministério Público ao sertão de Pernambuco, mais precisamente em Petrolina. Muito obrigado por dispor do seu tempo, por gentilmente aguardar aqui que nos articulássemos para a entrevista. Uma boa tarde ao senhor e a toda a sua assessoria que nos tratou com muito carinho, com muita atenção. Muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, Mário, para levar informação de qualidade
para os ouvintes aí da Grande Rio Cabrobó. Um abraço, doutor. Até logo.